Bom dia a todos que estão acompanhando essa série de lives da Semana da Leitura. E, especificamente, hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil, esse dia tão importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças, social, emocional, e o quanto nós temos discorrido sobre isso durante todos esses dias, não é mesmo? E hoje eu vou aproveitar e falar um pouquinho mais sobre o meu livro, que é O Grande Aniversariante do Dia. Hoje faz 1 ano de publicação, mas dentro do meu coração ele já existe há muito, muito tempo. E hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre como foi o processo para escrever esse livro e também falar sobre o tema de hoje, não é mesmo? Que é como equilibrar o mundo digital com a importância da leitura na formação das crianças. Então, vamos dar um tempinho aqui, vamos convidar as pessoas a estarem conosco. E para você que está assistindo também, pode ficar tranquilo, porque todo esse material, todo esse conteúdo está disponível no feed, você pode consultar, você pode assistir no tempo que fica melhor para você, porque a gente sabe que é muito difícil conciliar agendas, conciliar horários, então tudo está ficando salvo aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube, para você que gosta de assistir pausadamente, assistir um pouco mais no seu ritmo, fazendo anotações. Então é tudo realmente para te beneficiar e não te deixar perder esse conteúdo que é maravilhoso. Para aqueles que estão inscritos na jornada da leitura infantil, bom dia a todos queridos, para aqueles que estão inscritos na jornada da leitura infantil, ao final dessa jornada, que é sexta-feira, amanhã tá acabando, vocês vão receber um e-book exclusivo, totalmente gratuito, de presente, com um passo a passo, um guia prático para tornar a sua criança um leitor. Então, vem dicas exclusivas, como fazer a seleção de livros, como criar um ambiente aconchegante, como incentivar, estimular atividades que vão auxiliar você a introduzir a leitura na vida da sua criança e fazer ela realmente criar esse hábito e, principalmente, o amor pela leitura. E hoje eu estou muito emocionada porque, além de falar sobre o tema, né, que estamos propondo aqui durante essas lives, eu completo 1 ano de livro publicado, o Nada João, que esse livro nasceu no coração de Deus, eu tenho certeza, porque nada é por um acaso. Ele foi escrito por mim e ilustrado pela Bruna Marcolin. A publicação foi feita de forma independente. As ilustrações aqui são lindas. Se você ainda não tem esse livro, ele está na promoção. Olha que lindo. E da onde nasceu essa história? Como veio? Porque o João é uma criança que eu tive acesso a ela, né? Em uma das visitas que eu faço em casas de acolhimento. E o João, ele realmente existe, né? Ele se chama João. E eu conheci ele nessa casa. E é muito, muito forte no meu coração essa história, porque da onde veio toda a minha inspiração. O João vivia nessa casa de acolhimento, ele tinha acabado de chegar, então ele era ainda muito desconfiado, não gostava de se aproximar das pessoas, não tinha tanto entrosamento com os funcionários da casa de acolhimento onde ele estava morando e com os voluntários da casa, né? Que vão até lá para fazer atividades com essas crianças aos domingos ou aos finais de semana, para realmente trazer um momento de sentimento de família, de pertencimento para elas. E ali eu fui me afeiçoando, João, né? Eu gosto um pouco de desafio, aquelas crianças um pouco mais difíceis, e aí eu fui me chegando um pouco a ele, e a gente foi criando uma relação, um vínculo muito, muito, muito saudável, muito positivo, muito gostoso, assim, de sentir. E eu lembro que uma das atividades que a gente propôs naquele domingo de manhã era para falar sobre sonhos. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção é que, principalmente, as crianças que estão nesse ambiente de acolhimento, né, de abandono familiar, passando por essa transição toda, se vai ser adotada, se vai crescer nessa casa,
elas não têm muitas expectativas, elas não geram sonhos. Você pergunta qual é o seu sonho, eu não sei se eu mereço sonhar, para que sonhar se não vai realizar? Então isso sempre foi um ponto de dor dentro de mim. Como assim? As crianças foram feitas para sonhar, para acreditar nas infinitas possibilidades que elas têm, né? Para realmente querer ser tudo que elas querem ser ali dentro do plano que Deus tem para elas. Isso sempre atingiu meu coração de alguma forma. Mas naquele momento específico, eu perguntei para o João, qual é o seu sonho? E ele falou que era ir para a piscina. Então, o João, o sonho dele era ir para a piscina. Olha que sonho simples, né? Você vê tantos pedidos que poderiam ser feitos e ele só queria ir para a piscina porque ele não teve, né, até aquele momento, a oportunidade de ir para uma piscina. E naquele momento ele tinha 4 anos de idade. Isso tem 6 anos que aconteceu, né? Ele tinha 4 anos de idade. Deve estar um rapaz. E aí eu perguntei para ele, você crê que se nós pedirmos para Deus através de uma oração, Ele vai te atender? E ele disse, sim. Então nós oramos. Então assim que nós finalizamos a oração, e eu falei, amém, você crê? E ele olhou para os meus olhos assim, né, de baixo para cima, com um olhar arregalado, cheio de brilho e de esperança. E ele falou assim, nós vamos agora? Aquilo arrebatou meu coração. Uma criança que vive uma situação de abrigo, numa casa de acolhimento, aonde faltam muitas coisas para eles, né? Não digo questão de alimentação, porque isso não falta, eles são muito bem assistidos pela prefeitura. A questão de roupa, claro que eles não têm as melhores coisas que nós queríamos proporcionar, mas eles têm, né? Eles têm acesso à educação, acesso à saúde, acesso à saúde mental, mas naquele momento, ele colocou toda a esperança dele naquela oração. E ele teve tanta fé que quando ele abriu os olhos, ele falou, nós vamos agora? Aquilo veio no meu coração e falou, a gente precisa ser assim. A gente precisa ter essa certeza de que sonho, se a gente confiar naquele que nos faz sonhar, vai se realizar. Então, né, conversamos com a casa responsável, né, com a equipe técnica, para promover um dia de passeio, para levar as crianças à piscina e também poder ter esse momento ali com o João, para ele realmente ver, né, o quão Deus é atencioso ao pedido dele e atender essa oração. Então, estava tudo certo. Nós íamos fazer esse passeio, nós conseguimos a liberação, nós conseguimos acesso à piscina para levar as crianças, tudo estava preparado. Naquela semana, a equipe técnica me liga. A gente ia no sábado. Naquela semana, a equipe técnica me ligou e falou assim, Bárbara, o passeio não vai poder acontecer. Eu acho que era uma quinta-feira, era muito perto do dia de acontecer. E eles falaram, Bárbara, o passeio com as crianças não vai poder acontecer porque houve uma situação muito grave aqui. Então, dentro da instituição aonde o João estava, né? Então ele já passou por uma situação de violência e de negligência pela família, que é o lugar aonde ele precisava ser protegido e cuidado. Ele entra num abrigo, lida com todos os conflitos emocionais de adaptação para aquele ambiente. A gente faz todo um trabalho de acolhimento para que ele se sinta realmente acolhido, amado, começa a encarar aquelas pessoas como a família que ele tem naquele momento, e aí ele sofre um novo tipo de violência. E aí, a partir daquele momento, eu não tenho mais nenhum contato com o João, né? Por conta do ECA, por conta do sigilo, né? De processo de estado que ele estava naquele momento. Eu não tenho mais nenhum tipo de contato, ele é transferido, porque dentro do ambiente aonde ele precisava ser acolhido, amado, resgatado, cuidado, ele de novo sofreu uma violência. E aí, desde então, aquilo no momento me fez querer de desistir de muitas coisas, me fez querer de desistir de estar com as crianças, porque eu não tinha força para lidar com esse tipo de informação. Eu não tinha coragem de olhar para as crianças e saber que eu não poderia fazer nada por elas. Eu não tinha coragem de entrar naquele ambiente e saber que eu não tinha poder nenhum de proteger elas. Quando eu saísse daquela casa, elas continuariam vulneráveis, porque o que aconteceu foi muito grave.
o corpo da criança foi violado, né? Infelizmente, esse é um número, isso é uma estatística que a gente não gosta de falar, a gente não gosta de apresentar, mas é preciso porque é real. Os números são assustadores e são cada vez maiores. Nós estamos falando de pessoas mais conscientes, de pessoas mais esclarecidas, de mais acesso à informação, mas parece que para esse assunto as coisas só pioram. E isso aconteceu com o João. E foi quando eu quis desistir de tudo, eu quis parar tudo, eu não quis mais me envolver com isso. Até que um dia eu entendi que não, né? Que o João não poderia ser uma voz silenciada. Que o que aconteceu com o João não poderia ficar só com o João. Se eu fiquei sabendo dessa história, eu precisaria me levantar em favor do João e de outras crianças, né? Sejam elas quem forem e aonde estiverem. Então, desde então, eu venho me capacitando, eu venho me fortalecendo para auxiliar crianças, adultos responsáveis a realmente fortalecerem a infância contra esse tipo de situação. E esse livro veio justamente para dizer para o João, que eu não sei aonde ele está, eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu tenho certeza que aquela oração foi ouvida e que ele é cuidado e amado por alguém, em algum lugar. Como eu o amo, mesmo não estando perto dele. Mas ele está aqui, ó. Até a ilustração é referência à imagem dele, do qual a gente não pode divulgar, claro, por conta da LGPD e, enfim, outras restrições também, por conta da privacidade da imagem da criança, do qual eu não gosto de fazer muita exposição aqui. E essa história não é uma história triste, né? Essa história não é uma história triste. Essa história é uma história de esperança. É uma história de um menininho que queria conhecer a piscina e, através da amizade, ele soube reconhecer a importância de colocar todos os sonhos dele diante de Deus. Ele enfrenta pequenos desafios como a desobediência, a falta de paciência, a desorganização. Então, todos esses assuntos vão ser trabalhados na história. Ele também aprende a confiar, porque eu acho que isso é o mais importante. Nós vínhamos falando tanto sobre isso nas lives, né? Sobre gerar uma conexão com a criança e ela precisa confiar em alguém. Então, nessa história, o João aprende a confiar em uma pessoa, num adulto de confiança. Ele aprende a reconhecer o valor das amizades. E a partir disso, ele vive experiências incríveis, dando um spoiler aqui, né? Ele enfrenta o medo. Então aqui, ó, ele chega na piscina e ele fala, mas eu não sei nadar. Como que eu vou entrar na piscina? Então ele tem um momento de medo, de insegurança. E ele também é fortalecido sobre esse assunto. E o mais importante, nada João. O nada João veio no sentido de nadar, né? Que realmente ele queria ir para a piscina para nadar. Mas também sobre o nada. De que nada pode destruir o sonho de uma criança. De que nada pode inferiorizar ou diminuir o valor de uma criança. E de que nada pode acontecer sobre a vida dela, sobre a integridade física e emocional das crianças, se nós estivermos aqui, por cada uma delas. Então, essa é a mensagem que está por trás de João, não só para as crianças, mas para os adultos também, para que a gente realmente possa encarar essas crianças como algo muito precioso. Elas são preciosas, né? E elas são importantes para nós, e principalmente para Deus. Então, que a gente venha valorizar e reconhecer. Então, esse livro está disponível. Presenteie alguém, faça essa história chegar a mais pessoas, porque não é sobre mim como autora, não é sobre retorno financeiro, não é sobre nada disso, mas é realmente para que, eu acredito um dia que essa história chegue até o João e que outras crianças sejam acessadas da mesma forma e transformadas. Combinado? Eu já fico até emocionada, porque eu já sou emotiva, independente, essa história sempre toca o meu coração. Eu conheci o João, ele tinha 4 anos de idade, isso foi há 6 anos atrás. E a publicação só aconteceu ano passado, porque eu precisei amadurecer muitas coisas, eu precisei romper muitas coisas dentro de mim, eu não me via como uma escritora, então eu tive muito
muitas pessoas que me auxiliaram, muitas pessoas que me ajudaram, muitas pessoas que estiveram comigo. Eu fiz muitas conexões. A Bruna Marcolin também é uma querida, a ilustradora. Eu a conheci pela internet. A gente se conectou pela internet. Ela é lá de Florianópolis, eu sou aqui de São Paulo. A gente se conheceu pela internet por alguns conteúdos que a gente tinha interação na rede social e que a gente tinha interesse em comum. Acabei vendo o conteúdo dela, mandei mensagem, ela super abraçou essa história junto comigo e hoje o João tá aqui. Lindo, maravilhoso. Essa é a história do Nada João. Primeiro de muitos, hein? Tá ficando grandinho, tá com 1 ano de idade. Muito especial. Gente, também vamos falar sobre o assunto de hoje, que é realmente como equilibrar o mundo digital com a importância da leitura na formação das crianças. A gente pode ver realmente que o tempo dedicado à leitura está cada vez menor e isso é uma preocupação crescente nas famílias, nas escolas e do governo. Como eu falei, acho que foi ontem na live com a Juliana da Creative Eduque, nós estávamos falando que existem planos do governo para incentivar a leitura, reconhecendo o benefício da leitura e que a falta dela está trazendo consequências grandes para a educação e para o desenvolvimento das crianças. Principalmente aqui no estado de São Paulo, o governador está se movimentando com projetos de incentivo à leitura, reconhecendo que é necessário esse incentivo para que as crianças sejam alfabetizadas dentro da janela que é esperado, porque hoje, aqui em São Paulo, as crianças com 10, 11 anos ainda não estão 100% alfabetizadas. Então, o que está acontecendo? Lembrando que isso não é uma responsabilidade só do Estado, só da escola. Nós falamos aqui, as famílias, a comunidade, o ambiente escolar, as políticas públicas, assim como eu sou especialista em políticas públicas, precisam estar associadas, de mãos dadas. O ECA garante que as crianças, elas são responsabilidade de todos. Então, não é só do pai ou da mãe, é responsabilidade da sociedade em geral. Então, se você também não tem filho, não trabalha com educação, não se sinta longe, distante desse assunto. Esse assunto é nosso também. Nós falamos aqui com a Isis, psicopedagoga maravilhosa, o quanto o incentivo à leitura e a leitura também, os livros infantis são usados como ferramentas, né, para auxiliar no processo de alfabetização, porque desenvolve o vocabulário, a compreensão de texto, o estímulo da criatividade, da imaginação, foco, coordenação, concentração e também desenvolve o pensamento crítico e de análise das crianças, o que é muito, muito importante, né? Nós precisamos criar crianças, desenvolver crianças que mesmo durante a infância são capazes de tomar decisões corretas, coerentes, de saber identificar situações de risco. Olha ali, nós estávamos falando de uma situação de negligência, de violência infantil. Então, uma criança que sabe identificar esse tipo de situação, esse tipo de risco, ela precisa ter o desenvolvimento crítico e análise desenvolvido. E a gente pode afirmar, de acordo com as pesquisas, inclusive a NIC de 2019, que a diminuição da leitura pode estar, né, está associada ao uso excessivo de telas. E esse uso excessivo de telas pode também ter um desempenho significativo no mau desenvolvimento ou na má formação cognitiva das crianças. Então, as crianças que não são incentivadas à leitura, elas têm dificuldade com vocabulário, né? São crianças com baixo vocabulário, que falam de forma errada. São crianças que não têm compreensão textual, por mais que elas já saibam reconhecer as letras, formar as sílabas, juntar e formar uma palavra, ela não tem compreensão do que ela está lendo. São crianças com dificuldade de imaginação e criatividade. São crianças que não são resistentes a obstáculos. Tudo elas desistem, tudo elas pedem ajuda. É muito importante
nós adultos estarmos ali para auxiliá-las, mas também para incentivar essas crianças a vencerem esses obstáculos. Como eu falei aqui outro dia, as crianças elas estão condicionadas a encarar os desafios dos joguinhos, mas os joguinhos proporcionam para elas alguns benefícios, muitas vezes monetizados, aonde ela paga para conseguir passar aquela fase. Mas na vida real não vai ter essa facilidade. Então por isso é muito importante que a criança tenha isso desenvolvido nela, certo? Então a gente precisa incentivar, promover o hábito da leitura desde cedo, né? Eu tenho um destaque aqui no Instagram com a curadoria, mas amanhã nós vamos falar um pouco melhor sobre isso com a Thaís Kreuter, pastora, autora de livro infantil, comunicadora. Ela vai nos ensinar a fazer uma boa seleção de livros infantis. Mas é importante que a gente realmente reconheça que as crianças precisam estar inseridas nesse ambiente. Nós precisamos apresentar os livros para as crianças desde cedo, desde o ventre ou quando bebezinhas, depois quando elas já começam a ter uma visão um pouco mais lúdica, quando elas já se tornam um pouco mais autônomas, pré-leitoras, leitor pleno, leitor em desenvolvimento. Então existem todas essas fases. E nessas fases também a gente consegue realmente trazer um equilíbrio do mundo digital, porque não tem como a gente fugir disso, né, gente? O digital está aí, as crianças têm acesso, a gente não está fazendo um pedido para que a gente crie as crianças numa bolha que elas não tenham acesso ao digital. Se não for dentro de casa, em algum lugar onde ela estiver inserida, ela vai ter esse acesso. Então, por isso é muito importante que a gente saiba conduzir as coisas. O principal é deixar claro para a criança o que é um ambiente digital. Então, é um ambiente onde a gente não conhece todo mundo, é um ambiente onde as pessoas dizem quem são, mas na verdade muitas vezes não são, e que existem riscos, e que existem coisas que não devem ser acessadas. Eu aqui no meu perfil também falo muito sobre algumas dicas, né, de como educar a sua criança para acessar a tecnologia de forma segura. Temos alguns aplicativos, como o próprio Family Link, que é um pouco polêmico, né? As crianças ali, a partir dos 10, 11 anos, já começam a se questionar sobre isso, já não querem ter acesso, e aí é um conflito com a família. Mas eu compartilho muito, depois você que acabar a live, você consome o material lá, como estratégias e ferramentas para a educação digital da sua criança, para que ela realmente saiba definir o que é bom, belo e agradável. Eu gosto muito de falar sobre isso. Quando uma criança sabe o que é bom, o que tem valor e o que é agradável, ela reconhece o que não é. Então, quando ela sabe o que não é bom, ela não quer aquilo para ela sabe fazer o descarte. Lembra? Desenvolver crianças pensantes. A leitura infantil tem esse poder. Pensamento crítico. A leitura infantil também tem esse poder. Como nós estamos reforçando durante toda essa semana, ler não é somente entregar uma história para a criança com uma liçãozinha de moral, muitas vezes. Não é só sobre isso. É um desenvolvimento intelectual, cognitivo, de percepção, análise crítica, de vocabulário e afetivo. Nós falamos tudo isso durante essa semana. Olha que poderoso tem o processo de leitura, quão poderoso é o processo de leitura com a sua criança. Mas tá bom, Bárbara, eu já entendi o quão é importante inserir os livros infantis no desenvolvimento da minha criança. Entendi o quanto é poderoso usar os livros infantis para o desenvolvimento cognitivo, intelectual, de pensamento crítico, de foco, de concentração, desenvolvimento da leitura, de alfabetização, para a criação de vínculos afetivos. Já aprendi também na live de ontem como estimular a leitura para uma criança que não se interessa de livros. E agora? Como eu faço para equilibrar tudo isso com o ambiente digital, a qual essa geração está muito inserida? Seja por jogos, por aplicativos, por filmes, enfim, por todos os acessos às telas que elas podem ter. Então, lá no meu perfil tem muito material para que você possa educar a sua criança digitalmente
E aqui nessa live eu vou falar sobre algumas estratégias para você estabelecer na sua família para que a leitura e o digital possam andar em conjuntos. Primeiro, é estabelecer tempo. Nós falamos aqui com a educadora parental Alana Camargo que crianças precisam de limite, tá bom? Então, é muito importante que as crianças reconheçam que ela, durante o dia, ela vai ter acesso à tela naquele período, nada mais e nada menos. E é muito importante que as concessões feitas, se assim você decidir, sejam feitas de forma conversada e combinada, tá? Não adianta entregar a tela como um benefício para a criança porque ela chorou, porque ela bateu a perna. Não, elas precisam entender que elas têm acesso à tela naquele período de tempo porque houve um combinado. Se esse combinado for quebrado, sem acesso, e essa decisão precisa ser feita de forma firme. E se você entrar com uma negociação para inserir em algum outro momento como benefício, ela também precisa entender o porquê ela mereceu isso, certo? Também, utilizar os aplicativos educativos a seu favor. Existe uma infinidade de aplicativos que incentivam o uso das crianças para a educação. Então, você pode usar um aplicativo que talvez ensine um novo idioma, um aplicativo de pensamento computacional, como jogos de raciocínio lógico, que também vem desempenhando grandes construções cognitivas e de pensamento analítico da criança. E também é muito importante que, para que você tenha sucesso com a sua criança educada digitalmente, é você ter estratégias para o offline. Sim, não adianta eu simplesmente falar para a criança, olha, você tem 20 minutos de tela por dia, ok? E fora esse tempo eu não proporciono nada para minha criança. Você precisa proporcionar atividades que ela vai desempenhar enquanto estiver no offline também. Então, por exemplo, tarefas domésticas. Então, você já consegue ter uma percepção da autonomia que a criança tem para alguns tipos de tarefas. Então, coloque para ela. Eu sempre gosto de falar, né? Filho não é hóspede. Então, ensine a arrumar a cama, ensine a passar um aspirador. Talvez ali, se você tem um pet, auxiliar a trocar a água do cachorrinho, do gatinho, colocar uma ração. Então, dê autonomia para algumas atividades no ambiente familiar. Prepare estratégias, atividades. Aqui no meu perfil também eu tenho um destaque chamado Pedagógicos, com muito conteúdo onde você pode acessar, fazer o download, a impressão e entregar para sua criança esse material. A Isis.psicopedagoga também, que esteve conosco aqui na segunda-feira também, tem muito material que você pode acessar e ter referências no perfil dela também para oferecer para sua criança como atividade. E também no offline, proporcionar o momento da leitura. Então, é muito importante que isso também seja associado no momento offline. Eu não posso deixar a criança simplesmente ociosa no período que eu não permitir acesso às telas. Você precisa trazer algum conteúdo para ela estar fazendo. E aqui nesse perfil aqui não falta, tá bom? Dicas e materiais gratuitos para você fazer o download e entregar para ela, só basta imprimir. Também é legal, como a Ju compartilhou ontem com a gente, sobre audiobooks. Então, olha que interessante, ela ouvir uma história. Eu, Bárbara Muniz, tenho um canal no YouTube onde eu também faço contação de histórias. Então, por que não ter esse momento assistindo antes de dormir uma história contada por outra pessoa? O Spotify tá cheio de podcasts de contação de história muito, muito legais, de histórias de livros infantis, que vocês podem ter o livro com vocês e ouvirem, né, um podcast, um canal no YouTube, para poder ter essa interação do digital com o físico, com o livro. Também é legal as versões de e-books,
Então, se você tem acesso a uma tela um pouco maior num tablet, num Kindle, num notebook, você fazer o download, a aquisição de um e-book, né? E ir intercalando com a criança uma versão física, uma versão de e-book, aonde ela vai ter esse prazer de tocar a tela, de realmente ter essa experiência tecnológica e depois também ter esse mesmo contato com o mesmo intuito de leitura com o livro físico. Então, é interessante que ela tenha essa troca também. E além de vídeos educativos, existem canais no YouTube também muito, muito legais que eu, como adulta, consumo e acho incrível. Tenho certeza que as crianças também amam, que é o Manual do Mundo. Não sei se você já conhece, mas o Manual do Mundo tem conteúdos incríveis que falam sobre física, sobre química. Eles fazem visitas a grandes indústrias, de como é feito esse processo, de como faz esse material, como que faz. Outro dia eu estava assistindo como faz botijão de gás. Eu achei maravilhoso, tipo, né? Que incrível. Será que as crianças sabem o que é um botijão de gás hoje em dia com gás encanado? Então são muitos recursos que têm acesso, que têm grande valor. E sim, as crianças podem ter acesso a isso, desde que você, adulto responsável, esteja sabendo o que ela está consumindo, né? Usando sempre o YouTube Kids, onde elas são livres de anúncios e qualquer tipo de influência, porque o que nós podemos falar aqui hoje também é sobre o algoritmo, que é algo muito perigoso. Se sua criança tem acesso a YouTube, que não é o Kids, quando chega algum tipo de anúncio, se você não tem a versão premium, a versão que não tem anúncios, ela vai receber anúncios aleatórios. E muitas vezes esses anúncios são anúncios com conteúdo adulto. Então, de roupas íntimas, são conteúdos de bebida. Então, é muito, muito importante que a criança não seja exposta a isso, porque isso infringe o direito da criança e do adolescente. Se ela for exposta a isso, você está, infelizmente, descumprindo uma lei. Então, isso é muito, muito perigoso. Então, é muito importante que as crianças tenham acesso ao YouTube Kids, livre de qualquer tipo de anúncio também, porque, infelizmente, o algoritmo funciona de uma forma que ela não está entendendo que aquele dispositivo, uma hora de adulto e uma hora de criança. Ela vai entregar o conteúdo que ela achar melhor naquele momento, e muitas vezes aquele conteúdo não é infantil e está sendo entregue no momento que o celular está na mão da sua criança. Então, isso é muito importante, ter esse ponto de atenção. Então, negociar com as crianças horário, negociar com as crianças limites, explicar para a criança o que é realmente o mundo digital, quais são os riscos, e ela precisa saber separar o conteúdo. Então, apresente para ela o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. Ela entendendo essa compreensão e entendendo que ela tem esse valor, ela não vai aceitar outro tipo de conteúdo. Então, escute com ela boas músicas, né? Existem muitas músicas infantis, de cantigas, que são inspiradas em livros, em histórias. Então, é muito interessante. No podcast de leitura infantil, eles fazem leitura e contação de história através dos podcasts também. Agora, eu separei um livro que tem meu coração. Eu já fiz uma pequena resenha sobre ele aqui também no meu perfil do Instagram. Não cheguei no YouTube com ele ainda, quero levar. Mas é um livro que ele é traduzido, tá? Ele não é um livro feito aqui no Brasil, é traduzido. Mas ele é publicado pela editora Brinkbook, que você encontra facilmente na Amazon. Inclusive, o link dele está disponível nesse meu destaque curadoria. E fala sobre realmente os perigos da internet. Como eu falei aqui, apresente para sua criança os perigos da internet, que nem tudo é como a gente acha que é, nem todos são o que dizem que são. Como eu vou falar isso com a minha criança? Como eu vou levar esse assunto para minha criança sem assustar, sem deixar com medo, sem deixar aterrorizada, sem perder minha credibilidade como autoridade? Tem um livro para você aqui, essa indicação aqui é valiosa. O livro é A Fabulosa Máquina de Amigos, da Brinkbook. Olha que lindo. Eu gosto porque esse livro, ele traz o contraste, né?
talvez do conservador ali, do estereótipo de fazenda, com o tecnológico. E ele é muito lindo porque ele vai falar de forma delicada, de forma leve, de forma poética com as crianças sobre os riscos que a internet pode trazer. Ó, a galinha pipoca, eu amo esse nome da galinha pipoca. Ela tá no celeiro ali e ela se depara com um retângulo luminoso. E ela é muito simpática. Ela é amiga de todo mundo, a fazenda inteira é amiga dela. Mas ela se depara com esse objeto luminoso e ela quer saber o que é. Né? Ela quer saber por que ele tá brilhando, porque, né, está ali. E ela começa a responder os vários olás que ela recebe, porque ela é muito simpática. Então ela quer falar com todo mundo. Ó, ela identifica, olá, e ela responde, olá. Só que, será que tudo que parece é por trás da tela? Conforme ela ficou tão inserida ali, olha que interessante essa cena. Ó, as amigas galinhas estão tomando um chazinho e ela tá aqui, ó, desconexa do que tá acontecendo naquele momento. Ela está ali só no celular. Então ela vai se desconectando dos amigos. Essa cena aqui, ó, apesar de ser uma ilustração para criança, dá pra gente pensar, né? Quantas vezes nós estamos assim na mesa com as nossas crianças? Quantas vezes no jantar, no almoço, café da manhã, nós nos propomos a sentar na mesa, mas estamos assim, ó. E as crianças estão aqui. Ou as crianças estão assim do mesmo jeito, tá todo mundo com uma tela na mão. Como viram como a história infantil mexe com todo mundo? E ela fica tão inserida com esses novos amigos que ela esquece dos amigos de verdade, que ela já tinha um contato ali na fazenda. E aí ela quer fazer uma festa de aniversário e convida esses amigos. Só que quando os amigos chegam, olha o que eles eram. Lobos. E o que os lobos querem comer? Galinha. Então, qual era a intenção deles? Ó. O que os lobos querem comer? Galinhas. Olha quanto assunto dá pra gente trabalhar com as crianças sobre esse assunto. E ali, os amigos dela salvam ela, os amigos ali, ó, que estão sempre com ela, a vaquinha, as outras galinhas, o cachorrinho, eles salvam ela e ali ela tem o entendimento de que não dá pra simplesmente confiar em quem diz ser na internet. É uma história maravilhosa, fica como indicação, vou deixar aqui, ó, pra vocês tirarem um print, a fabulosa Máquina de Amigos da Brinkbook. Então é um ótimo recurso para que você possa realmente trazer esse assunto para a criança. Como a gente falou, não adianta a gente querer trazer o assunto de repente para a criança. Sentar ela na cadeira e falar, olha, a internet é perigosa porque existem pessoas assim, assim. Simplesmente, aleatoriamente. Elas precisam ser inseridas de forma gradativa, de forma leve, de forma suave, para que a percepção não seja tão abrupta e que elas realmente tenham essa compreensão. As crianças precisam que as histórias sejam repetidas muitas vezes, porque elas estão desenvolvendo o pensamento analítico, o pensamento crítico. Então, isso precisa ser feito de forma leve, gradual, e elas vão realmente ser desenvolvidas plenamente. Ok? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje com essas dicas preciosas que foram compartilhadas. Lembrando que o meu livro, eu contei no começo qual foi a inspiração e a minha motivação para escrevê-lo. Se você não assistiu, essa live vai ficar salva aqui no meu feed e no meu canal do YouTube. E o meu livro, Nada João, está com 30% de desconto durante a Semana do Livro Infantil. E hoje, 18 de abril, é o Dia Nacional do Livro Infantil. Então, parabéns para todos nós apaixonados pela literatura infantil, para todos nós que acreditamos na potência da leitura e que estamos aprendendo isso aqui juntos. Especial demais, né? Então, que nesse dia, 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil, seja incentivado. Se vê amanhã com a Thaís Kreuter, trazendo dicas preciosas de como fazer uma seleção de bons livros para sua criança. Beijo!